Abraços semióticos a todos, aqui é o canal Teolitérias. Se você foi conduzido até aqui pelo YouTube, aqui nós falamos de língua, linguagens, semiótica e literatura. Tudo que envolve o universo aí do curso de letras. Então eu queria começar a fala lendo essa citação do Yuri Lotman, que eu vou projetar aí na tela. Então, como a gente pode perceber, por meio dessa citação, a gente percebe que o espaço-tempo ele acaba sendo determinado. Então, a gente constrói limites ou espacialidades temporais onde a cultura habita ali dentro. E isso faz com que, perceptível, que a gente crie espaços-tempo paralelos ou simultâneos ou consecutivos de cultura. De culturas, e é muito importante pensar em culturas, no plural. E essas espacialidades, elas são chamadas de semiosfera, ou esfera semiótica. Tá? Nós sabemos que a semiótica é uma ciência, hoje ela já está com esse know-how de ciência, que estuda os signos, mas mais do que os signos. A semiótica hoje se dedica a estudar o signo enquanto traço de cultura. Esse traço de cultura ele pode ser traços escritos, ele pode ser traços visuais, ele pode ser traços gestuais, ele pode ser traços discursivos, seja quais forem as pegadas para compor o que a gente vai chamar de espaços culturais, ou a semiosfera que o Yuri Lotman tanto afirma aí na citação dele. Só entende um símbolo, um interpretante lógico, se você entende a cultura que ele está dentro, inserido. Então, um signo simbólico criado pelo homem, ele só vai existir se existir a cultura. E o que é a cultura? Não é a natureza. A natureza ela é autoexplicativa. A cultura é quando o homem atua sobre a natureza criando camadas de linguagem, e essas camadas de linguagem ele vai criando símbolos. Então, essa é a primeira perspectiva que a gente tem. Os símbolos eles vão existir dentro de uma cultura, que é essa relação natureza-cultura. O homem trabalhando sobre a natureza, o que ele faz sobre os signos naturais que a natureza já põe à disposição dele. A realidade que você conhece, ela é construída pela semiótica. Não só semiótica, Nós, como estudiosos semioticistas, a gente encara como semiótica, mas construídas pela linguagem. Então, a realidade que você vê, ela é permeada pela linguagem. Ela chega até você porque ela foi construída passo a passo pela linguagem. E isso é um fato. E por isso que eu peguei essa tela aí do René Magritte. E essa tela do René Magritte é legal porque a gente pega a representação e a realidade, e a representação ela tem um poder sobre a realidade. Então a gente tem que sempre tomar cuidado porque em toda a história da humanidade a gente vive sob essa perspectiva do que é representação e do que é real. Ou seja, nós vivemos perguntando e nos perguntando o que é realidade. Toda hora perguntamos o que é realidade, Será que estamos atingindo a realidade? Essa é a grande pergunta. Que a cultura ela é a particularização semiótica dos efeitos da linguagem e suas representações. Eu acho que é importante chamar a atenção para a particularização, porque a gente vai ter lá no Yuri Lotman um estudo dos limites da cultura. A cultura ela acaba se colocando em semiosferas, então você cria limites. E automaticamente você tem realidades semióticas, ou seja, aquela pergunta, eu estou vendo a realidade, aquela notícia é real, aquela notícia é verdadeira, ela é factual. Bem, a gente não sabe, porque tudo é permeado pela linguagem, e aí a gente vai retomar aí, porque essa realidade ela é feita de signos, e os signos eles são semiotizados, eles passam aí, eles são refratários. Ou seja, eles não reproduzem fielmente, eles têm uma refração, eles têm um grau de miopia, talvez, de entropia. E aí você automaticamente pode ver diferentes fatos que aparentemente são iguais, só para a gente entender. E isso, como a gente trabalha com particularidades semiosferas, a gente vai ter uma premissa aí de bolha. Ou seja, o que seria uma bolha?
Então, quando eu digo, a linguagem é a interface entre o fato e a representação, cabe nos escolher. Então, como a gente pode escolher entre o fato e a representação, e nem sempre a gente reconhece o fato, a gente escolhe pela representação. Então veio uma notícia até a gente. Normalmente nós vivemos mais da representação do que do fato. Até porque a linguagem ela nasceu para levar-nos até o fato, sem o fato estar presente. Uma presentificação do fato. Né? Então eu não fui até Paris, mas eu tenho a imagem da Torre Eiffel, ela vai me trazer a Torre Eiffel até mim, através do recurso da linguagem, da presentificação da linguagem. E aí a gente vai ter sempre, é óbvio, sempre lembrando aí do Bakhtin, que o signo ele é refratário, a gente vai ter sempre essa dúvida em relação à linguagem, né? Essa perspectiva duvidosa em relação ao que a linguagem faz ou o que a linguagem não faz. E aí, pessoal, é claro que como a gente tem a linguagem e o fato, e a gente pode escolher, a gente vai ter distorções disso e automaticamente a gente vai se apegar à linguagem, que é aquilo que a gente acaba tendo, né? E as verdades elas são deflagradas através da linguagem. E muitas vezes as verdades elas podem existir por algum tempo, como quanto mais mediadores a gente tem, mais linguagem a gente vai ter. E quanto mais linguagem a gente tem, brincando aqui que o signo é o primo da mentira, né? A gente vai automaticamente construindo verdades. E isso é cultura. Né? Então, cultura é ligada por também valores, a cultura é ligada por crenças, a cultura é ligada pelos signos que nos levam àqueles valores. Então, quanto mais linguagem dentro de um grupo, mais fortalece aquela semiosfera e automaticamente, dando uma olhadinha aí, a gente brincando aqui com a ideia da bolha, né? Que eu tinha falado no início. Então, essa bolha que é a semiosfera onde a gente nós compartilhamos os nossos valores ali dentro, tá? Mas o problema da bolha, e aí é que vem a questão, o ponto central aqui da fala, é que essa bolha de repente ela pode se tornar hermética. Ela pode de repente perder a conexão com o campo externo e ficar autossuficiente em si própria, mas ela vai haver um circunlóquio. As informações vão girar em círculo só para se autoabastecer. E aí a gente tem um problema, de repente. Fechar o círculo de trocas de correspondência. Então, de repente, você não recebe, refuta as informações externas e passa a se autogerir. E aí dá uma olhadinha nessa citação aí. Que a bolha é um espaço semiótico de circulação de informações semânticas e semióticas que homogeneiza vozes autorizadas e certifica as informações pelo seu próprio código interpretativo. E para isso ela nega informações externas ao seu circuito. Então, pegando esse dado técnico, então a gente sabe que a bolha é um espaço de circulação semiótico de informações, né, semânticas e culturais, né? E nesse espaço de circulação, o que vai acontecer? Qual que é o fenômeno que vai acontecer? Você, automaticamente, pela ausência de conhecimento de um determinado termo, a ausência daquele conhecimento vai te fazer pegar ancoragem cultural, mas não fora da bolha, dentro da bolha. Então você vai estar sempre munido de informações que vêm de dentro da bolha. E desde que elas sejam certificadas e autorizadas por vozes discursivas, que você alimenta algum tipo de credibilidade. Então, um parente, um amigo, alguém compartilha da tua convicção religiosa. Então, a bolha ela acaba se autoalimentando. Então, mesmo que você não acredite naquela informação, você tenha dúvida sobre ela, mas você pensa, bem, mas a fonte autorizada que me mandou, é o WhatsApp, é o grupo da família, ou é aquele grupo político que eu gosto, aquele grupo ideológico que eu gosto. Então, quando você está conectado na semiosfera dentro da bolha, você recebe as informações com mais facilidade, mesmo que você possa até no futuro questionar. Mas como elas são de vozes autorizadas e certificadas, você recebe aquelas informações e sobrevive, é o oxigênio da sua semiosfera. E você não aceita nenhuma informação de fora, e aí você tem um perigo na construção da sua bolha. Porque que ela fica bolha, naturalmente a gente tem semiosferas, mas o perigo dela se fechar é que você começa a fazer o quê? A negar informações externas ao seu circuito. Na palestra que eu fiz a respeito de semiótica e cultura, eu falei a respeito da bolha de conhecimento onde você fica ali
aprisionado, se retroalimentando de informações do seu meio, legitimadas, né? Eu acho interessante que tem uma passagem aqui nesse livro muito exemplificativa daquilo que eu falei da bolha. Como ele fala da cultura japonesa, mesmo quando o Japão perdeu a guerra, alguns japoneses aqui que moravam na cidade de Bastos e em outras regiões de São Paulo, na própria Liberdade, eles não acreditavam que o Japão havia perdido a guerra. Para eles isso não tinha acontecido. Eles ainda viviam numa ideia, mesmo o Japão tendo se rendido, eles ainda acreditavam que o Japão tinha vencido a guerra. E eles não admitiam que outros japoneses falassem que o Japão tinha perdido a guerra. Mas o Japão tinha perdido a guerra, mas ele se protegiam numa espécie de bolha de informação. Então eles assistiam só às rádios autorizadas, os documentos autorizados, e se fechavam para qualquer outra fonte de informação. E chegou a um momento, a um cúmulo disso, que havia grupos organizados que iam até esses traidores que acreditavam que o Japão tinha perdido a guerra, e chegavam até eles e promoviam julgamentos condenando à morte. Ou ele cometia o haikiri com a espada e tal, ou os próprios agentes, entre aspas, enviados do imperador, fariam isso. Então isso é um cúmulo da bolha, né? Isso lá, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Então essa bolha de informação, onde você se protege nas informações seletivas que você quer ou não, que você tem interesse ou não de saber, selecionadas e que elas nem sempre estão de acordo com a realidade, isso é uma coisa atemporal e que remonta desde a Grécia, ok? Então vai sair a resenha aqui do Irohin. Então você começa a negar essas informações externas do seu circuito. Então aí a gente tem um processo semiótico perigoso. Qual que é esse processo semiótico? Então eu não conheço a história de um termo. Então como eu não conheço a história daquele termo, eu desconheço semanticamente a história política, social, por exemplo, daquele termo, eu vou buscar a ancoragem daquele termo na cultura que me cerca. E qual é a cultura que me cerca? A cultura da bolha, a semiosfera. Então é mais fácil acreditar numa mensagem de WhatsApp que um amigo meu que compartilha da mesma ideia acredite, do que eu pegar uma informação séria, mas de um jornal, por exemplo, que as minhas convicções não me permitem acreditar. Então eu celebro uma voz autorizada, mesmo que aquilo seja um fake news, por exemplo. Eu celebro aquela voz, eu acato aquilo ali, mesmo nitidamente ela sendo uma fake news, e acabo evitando um conhecimento maior em virtude de desacreditar de algo que esteja fora da bolha. Então o problema da semiosfera não é justamente ela existe, mas o problema é a negação do mundo externo, de qualquer outra fonte que não seja compactuada com aquela ali, tá? E aí, dando uma olhada nessa tela, a gente vai ver que a gente passa por um processo de deterioração, tá, das instituições e fontes externas da bolha. As nossas convicções. Então, por isso que é importante, quando a minha fala, que é semiótica e cultura na era das convicções, então a convicção ela é um fator permeador das informações externas. Então eu não acredito em outras informações, eu passo a acreditar naquelas informações, e para isso eu vou deteriorar as instituições, seja ciência, seja imprensa, seja política, seja qualquer instituição que traga uma informação externa à bolha. Então é o efeito negativo da semiosfera, é o efeito negativo da semiótica cultural de hoje, que é afetada pelas redes sociais, que é afetada pelos grupos do WhatsApp, pelos grupos fechados, que acabam reproduzindo isso aí e trazendo uma nova problemática para a gente discursiva, ok? Então esse é o grande, talvez, pensamento